Senhoras e senhores, muito bom dia a todos. Sob a proteção de Deus, eu declaro abertos os trabalhos desta 72ª sessão extraordinária. Passar aqui a palavra para o vereador Marcelo Verli para que possa fazer a leitura do projeto. Bom dia, senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores. Estado do Rio de Janeiro, Câmara Municipal de Nova Friburgo, projeto de lei número 1037/2015, de autoria do Executivo Municipal. Concede reajuste aos servidores públicos municipais do Poder Executivo e Legislativo Municipal, extensivo aos inativos, pensionistas e cargos em comissão e dá outras providências. Estado do Rio de Janeiro, Prefeitura Municipal de Nova Friburgo. Nova Friburgo, RJ, 12 de janeiro de 2015, ofício PGM número 23/2015. Excelentíssimo senhor presidente, cumprimento cordialmente com o propósito de encaminhar a Vossa Excelência o incluso anteprojeto de lei, cujo teor tem a finalidade de conceder reajuste aos vencimentos dos servidores ativos, ocupantes de cargos comissionados, inativos e pensionistas da administração direta e do Poder Executivo e Legislativo Municipal. A presente iniciativa deve ser prestigiada e acolhida, uma vez que valorizará o labor dos servidores públicos municipais, se não pelo risível reajuste do salário mínimo vigente no país, sendo correto afirmar que tal ato provoca a sensação de reconhecimento pelos serviços prestados pelo servidor, conferindo-lhe dignidade e entusiasmo para prestar sempre o melhor serviço possível. Ademais, a presente iniciativa busca ainda, por força do princípio da isonomia, em atenção à reforma administrativa aprovada perante essa Casa de Leis, conferir maior nivelamento salarial entre os servidores públicos municipais, sejam eles do quadro efetivo ou não, atendendo às premissas da referida reforma. Por fim, necessário informar que o reajuste salarial, escopo do presente anteprojeto de lei, foi operacionalizado aplicando-se o percentual de 2% sobre o vencimento base dos servidores do ano de 2014, sendo certo que o valor final do vencimento para o ano de 2015 será a soma do valor obtido com a revisão anual no montante de 6,33%, já concedido pela Lei Municipal número 4.369/2014, e o reajuste preconizado nesta peça. Repita-se com arrimo sempre no vencimento base dos servidores no ano de 2014, perfazendo o aumento de 8,33%. Com o desiderato de instruir o pleito, segue a título de exemplo, em anexo, o demonstrativo de cálculo do vencimento base dos servidores estatutários, no qual pode ser verificado o valor da revisão anual de 6,33% e o reajuste de 2%. Por essas razões, requeiro a autuação do competente projeto de lei municipal e sua submissão em regime de urgência urgentíssima e discussão única à apreciação do plenário nos termos da Lei Orgânica Municipal. Atenciosamente, prefeito Rogério Cabral. Anteprojeto de lei municipal concede reajuste aos servidores públicos municipais do Poder Executivo e Legislativo Municipal, extensivo aos inativos, pensionistas e cargos em comissão e dá outras providências. O prefeito de Nova Friburgo, no uso legal das atribuições que lhe são conferidas, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei municipal. Artigo 1º. Fica concedido reajuste de 2% incidente sobre o vencimento base dos cargos de provimento efetivo da administração direta e do Poder Executivo e Legislativo Municipal, extensivo aos servidores ocupantes de cargos em comissão. Parágrafo 1º. O reajuste de que trata o caput aplica-se tão somente ao vencimento base que compõe a remuneração percebida no ano de 2014. Parágrafo 2º. Os ocupantes de cargos eletivos do Poder Executivo, bem como subprefeitos, secretários municipais, presidente de fundação, controlador-geral e procurador-geral, perceberão tão somente o mesmo percentual de revisão geral anual, nos termos do artigo 4º da Lei Municipal número 4.172/2012 e do artigo 37, incisos 10 e 11, do parágrafo 4º do artigo 39 da Constituição Federal, já concedida conforme Lei Municipal 4.369/2014. Parágrafo 3º. Excetuam-se do disposto neste artigo os vencimentos dos servidores ocupantes de cargos efetivos no âmbito do Magistério Público do município de Nova Friburgo, cujo reajuste é tratado por lei complementar específica. Artigo 2º.
Fica assegurado o reajuste aos valores constantes da tabela de vencimentos de que trata a Lei Municipal número 2.646, de 1º de março de 1994, aos servidores estatutários do quadro permanente municipal, extensivo aos aposentados e pensionistas, definidos pelos padrões referenciais, de acordo com o anexo 1, que acompanha a presente lei, sendo assegurada ainda a complementação salarial em cumprimento ao disposto na súmula vinculante número 16 do Superior Tribunal de Justiça para os servidores que, porventura, percebam remuneração total inferior ao salário mínimo nacional vigente. Artigo 3º. Os empregos públicos constantes no anexo 2 são aplicados aos servidores públicos regidos sob a égide da Consolidação das Leis do Trabalho que ingressaram no Serviço Público Municipal através de aprovação nos concursos públicos objeto dos editais números 001/1999 e 001/2007, aos empregados estáveis, nos termos do artigo 19 dos atos das disposições constitucionais transitórias, bem como aos contratos regulares firmados no período de 5 de outubro de 1983 a 4 de outubro de 1988, observadas as cargas horárias estipuladas em seus respectivos contratos e editais. Artigo 4º. Os cargos constantes nos anexos 3 e 4 são aplicados aos servidores ocupantes de cargos em comissão. Artigo 5º. Fica estabelecida como data base o mês de janeiro de cada ano. Artigo 6º. O reajuste de 2% que trata esta lei será aplicado sobre o vencimento base dos servidores do ano de 2014, sendo certo que o valor final do vencimento para o ano de 2015 será a soma do valor obtido com a revisão anual no montante de 6,33%, aprovada pela Lei Municipal número 4.396/2014, e o reajuste preconizado nesta lei perfazendo o aumento de 8,33%. Artigo 7º. As despesas decorrentes da aplicação desta lei correrão à conta das dotações orçamentárias próprias do exercício de início de sua vigência, ficando o chefe do Poder Executivo autorizado a abrir os créditos adicionais necessários. Parágrafo único. O anexo 5 apresenta a estimativa de impacto orçamentário e financeiro. Artigo 8º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos administrativos e orçamentários a partir de 1º de janeiro de 2015, revogadas as disposições em contrário. Palácio Barão de Nova Friburgo, assina prefeito Rogério Cabral. Constam do presente projeto, anexo 1, tabela de vencimentos do quadro permanente constante da Lei Municipal número 2.646/94, revisão anual de 6,33%, acrescido do reajuste de 2%. Também consta o anexo 2, tabela de vencimentos dos empregos públicos regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho, revisão anual de 6,33%, acrescido do reajuste de 2%, com a listagem de todos os cargos. Consta também o anexo 3, tabela de cargos em comissão, símbolos quantitativos e vencimentos, revisão anual de 6,33%, acrescido do reajuste de 2%, todos os cargos ocupantes da estrutura organizacional da Prefeitura Municipal de Nova Friburgo. Também o anexo 4, tabela de cargos em comissão, símbolos quantitativos e vencimentos, revisão anual de 6,33%, acrescido do reajuste de 2%, na verdade. Também consta a estimativa de impacto orçamentário financeiro, despesas de caráter continuado. No ano de 2015, relativo aos 2%, R$ 1.667.352,04, valores que se repetem nos anos de 2016 e 2017. Declaração. Os valores referentes ao reajuste anual previsto no presente projeto de lei, no valor anteriormente citado, distribuídos nos anos de 2015, 2016 e 2017, possuem compatibilidade e cobertura em nosso Plano Plurianual, PPA, Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, e Lei Orçamentária Anual, LOA. Nova Friburgo, 5 de janeiro de 2015. Assina o secretário municipal de Finanças, Planejamento, Desenvolvimento Econômico e Gestão, Juvenal Nestor Kondak. Consta também tabela demonstrativa, onde estão presentes os vencimentos do quadro permanente constante da Lei Municipal 2.646/94.
e da lavra do excelentíssimo vereador, líder de governo Alexandre Cruz, foram apresentadas as seguintes emendas. Artigo 1º. A ementa do presente projeto passa a vigorar com a seguinte redação. Abre aspas, concede reajuste aos servidores públicos municipais do Poder Executivo, extensivo aos inativos, pensionistas e cargos em comissão e dá outras providências. Fecha aspas. Artigo 2º. Artigo 1º passa a vigorar com a seguinte redação. Abre aspas, artigo 1º. Fica concedido reajuste de 2% incidente sobre o vencimento base dos cargos de provimento efetivo da administração direta e indireta do Poder Executivo Municipal, extensivo aos servidores ocupantes de cargos em comissão. Fecha aspas. Plenário doutor Jean Bazet, 27 de janeiro de 2015, assina vereador Alexandre Cruz como líder de governo. Senhores vereadores, vou consultar aqui o nosso nobre vereador Nami Nassif, Senhor da presidente, Comissão de Constituição e Justiça. eu vou pedir primeiro que dê o parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, que se trata de reajuste de funcionário público, então tem um impacto, aguardar o parecer da Comissão de Finanças e Orçamento. Após, irei me pronunciar. Vereador Marcelo Verli. Senhor presidente, projeto simples, objetivo, parte do qual nós já conhecíamos pela similaridade ao projeto anteriormente votado. O impacto dessa medida é de aproximadamente R$1.600.000 por ano, nos anos 2015, 2016 e 2017, com a declaração formulada pelo secretário Juvenal Kondak em relação à compatibilidade com os instrumentos legais anteriormente aprovados, PPA, LDO e LOA. Nesse sentido, a presidência da Comissão de Finanças e Orçamento opina favoravelmente ao projeto. Pois não, vereador Ricardo Figueira. Senhor presidente, seguindo o parecer do nobre vereador Marcelo Verli, presidente da Comissão de Finanças e Orçamentos, eu digo favorável. Só por expressão técnica, eu entendo que nós não estamos concedendo reajuste. Nós estamos concedendo aumento real do salário dos servidores. Mas, contudo, os impactos estão dentro do projeto e eu sigo o parecer dele. Vereador Nami Nassif. Senhor presidente, senhores vereadores, eu também, analisando o projeto de lei, eu vou dar o parecer em relação ao projeto originário e a emenda feita pelo líder do governo. Inicialmente, o projeto veio dando um reajuste, um aumento salarial, de 2%. Ele vinha em relação aos servidores públicos municipais do Executivo e vinha dos servidores do Legislativo. Como nós temos a orientação aqui do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, que quando se tratar de revisão geral anual, a revisão geral anual tem que ser iniciada, deflagrada pelo chefe do Poder Executivo. Quando se tratar de reajuste, que na verdade é aumento, são coisas distintas, ele tem que ser, o Executivo manifesta sobre o reajuste dele, e o Legislativo se manifesta em relação a ele, os servidores dele. Isso foi determinação do Tribunal de Contas, nós temos um parecer ali, se consolidou em relação a isso. Razão pela qual o líder do governo fez uma emenda, que na emenda feita pelo líder do governo, ele exclui do projeto originário o legislativo, só pedindo, hoje, nesse projeto que está sendo votado, só para os funcionários do Poder Executivo. Então, eu opino favoravelmente pelo prosseguimento do projeto e ser levado em votação. Vereador Jacutinga. Eu acompanho o presidente da Comissão de Justiça, o nome Nassif, favorável. Vereador Zezinho do Caminhão. Senhor presidente, eu dei uma olhada no projeto e fiz a minha análise, né, que, na verdade, é uma reposição que tem de 6,33, que é do governo federal, e mais 2% que o prefeito está acrescendo nos salários dos funcionários. Eu vejo que o valor é pouco, mas, de qualquer maneira, é um ganho. Se, ao longo dos anos, todos os prefeitos tivessem dando o mínimo que seja, os salários não estariam tão defasados. Então, que daqui para frente, todos os prefeitos, todos os governantes tenham consciência que se dê um mínimo, mas que se dê, até para as pessoas começarem a ter algum tipo de ganho. Então, eu opino favorável. Vereador professor Pierre. A matéria necessária, né? Eu vou na mesma linha do presidente, também do vereador Zezinho, que diz respeito ao que nós temos aí, pelo menos desde 2000,
A gente praticamente não tem revisão e sequer ajuste e reajuste. Aumento, né, que nesse sentido é a mesma coisa, aumento e reajuste. Em 2006 existiu, em 2006 houve 16%. Mas se a gente pegar 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013. Olha só quanto tempo nossos servidores ficaram sem revisão geral anual e sem aumento, ganho real. A política agora é o quê? Uma política de pagamento da revisão geral anual, e isso é extremamente um direito constitucional, a revisão é garantida na Constituição, e a Prefeitura, a gente sabe, e conscientemente, que 2% não é muito, mas já sai da inércia de anos e anos, dentro do quadro que a Prefeitura pode pagar. Então, se todo ano tiver uma política de pagamento da revisão geral anual e de algum ganho real, que é o que está sendo votado hoje, que é ganho real, a gente vai ter uma recuperação, ainda que aos poucos, da condição salarial dos servidores públicos. Então, a legislação está dentro da prerrogativa constitucional, está dentro da prerrogativa da lei orgânica do município e da legislação que versa sobre os servidores públicos. Não tem qualquer óbice, né? E faz a distinção clara. A emenda é extremamente necessária por conta, como bem colocou o vereador Nami, da diferença que se tem de reajuste e revisão na hora da prática da efetivação de uma e de outra. No caso da revisão, é a mesma data e pelo próprio Supremo, em mesma legislação, né, com a autoria do chefe do Executivo. O reajuste não, o aumento já é diverso. É cada poder que tem a prerrogativa de conceder o aumento ou não, de acordo com a sua condição orçamentária. Então, nesse viés, sigo favoravelmente ao projeto, né, votando pela sua legalidade, pela sua constitucionalidade e dentro da lei de responsabilidade fiscal, uma vez que contém a estimativa de impacto como avaliado pela Comissão de Finanças e Orçamento. Vereador Gustavo Barroso. A favor, acompanhando o presidente da CCJ, vereador Nami Nassif. Com os pareceres favoráveis das comissões de Finanças e Orçamento e a CCJ, o projeto encontra-se em discussão. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, rapidamente, senhor presidente, já que o projeto é de conhecimento de todos, nós votamos retroativo a 1º de janeiro, seja lá reajuste, como foi dito aqui, como falou muito bem o professor Pierre, nós discutimos isso outro dia numa roda de vereadores, que se nós tivéssemos, ao longo dos anos, conseguido, em inúmeros governos, ter aprovado qualquer tipo que fosse de ganho real para o funcionário, hoje um funcionário estaria com 75% em cima do seu pagamento, só seguindo a inflação. Não precisava nem ter tido ganho real do município de 1%, de 2%, de 3%, mas seguindo a inflação, nós estaríamos hoje com uma média de 75%, que é o que o funcionário perdeu durante o longo dos anos. Então, a gente vem aqui, com muita sinceridade, sabendo que não é o que nós esperávamos, que a população, muitas das vezes, fala, o funcionário público isso, funcionário público aquilo, mas o funcionário público é o maior patrimônio que a Prefeitura tem. Óbvio que entre um e o outro pode ter aqueles que não se desempenham tanto como deveriam, mas tem aqueles, e a gente conhece muitos, que trabalham dedicadamente para que a função pública possa ser elevada e que o munícipe possa ter aquilo ali que ele merece, que é o respeito e o atendimento. Esse ganho real, eu tenho certeza, e isso em conversa com o senhor prefeito, a gente pode ter certeza que esse ano de 2015 e o ano de 2016 haverá o da inflação e haverá o ganho real. Como foi dito aqui hoje, 6,33% mais 2%, então são 8,33%. Esperamos que o ano que vem a gente consiga aumentar essa margem, mas eu tenho certeza, senhor presidente, senhores vereadores, que é um grande passo, um passo importante, como foi dito muito bem aqui, que outros governos sigam de exemplo e que a gente possa dar continuidade para que o servidor tenha os seus direitos adquiridos. Portanto, senhor presidente, eu gostaria de pedir o voto favorável. Muito obrigado.
Após a discussão, o projeto encontra-se em votação. Os vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Sendo assim, senhores vereadores, não tendo mais nada a ser deliberado, eu vou dar por encerrados os trabalhos desta 72ª sessão extraordinária e marcando a próxima para logo após o término destas. TV Zoom, o melhor canal de Nova Friburgo.